Testamento. Josué, capítulo número 6, e versículo 1 até o versículo de número 5. Depois nós vamos ler lá no versículo 15, 16 e depois no versículo 20. Vamos pular alguns textos aí para não ser muito prolongado a leitura desta mensagem desta noite. Então, Josué capítulo 6, versículo 1 e versículo 5, até o versículo 5, amém? Lá no Velho Testamento, vai lá atrás, procura. Nós temos uma maratona, irmãos, da leitura do Novo Testamento. Já estamos lá no livro de Coríntios, né, se eu não me engano. Eu estou um pouquinho, acabei atrasando essa semana, mas já amanhã eu já coloco em ordem a minha leitura, né? E eu creio assim que já mais poucos dias a gente vai estar terminando a leitura do Novo Testamento. Se você talvez não começou, acabou se atrasando, procura o Felipe depois, né? Temos aqui o meu Felipe, tá? O meu filho, né, que está ali atrás. Ele tem ali um marca-texto, que está ali todo certinho, indicando ali as leituras de cada dia, cada capítulo, cada leitura da Bíblia, né? Então, que você possa estar fazendo isso, você vai poder estar aprendendo muito mais da palavra de Deus. Josué capítulo 6, versículo 1, que nos diz assim, ó: os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair e nem entrar. Mas o Senhor disse a Josué: eu lhe entreguei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. O versículo 3 diz assim: você e seus homens de guerra vão marchar ao redor da cidade, uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca, e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, vocês vão marchar ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. O versículo 5: quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade, e o povo atacará cada um do ponto de onde estiver. Versículo 15, pula um pouquinho para frente, no versículo 15, que nos diz assim: no 7º dia, os israelitas se levantaram ao amanhecer e marcharam ao redor da cidade, como havia feito antes. Dessa vez, porém, rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, enquanto os sacerdotes faziam soar um toque longo das trombetas, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhe entregou a cidade. Aí o versículo 20, pula um pouquinho para frente, versículo 20 diz assim: quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força. De repente, o muro de Jericó veio abaixo. O povo atacou a cidade, cada um do ponto onde estava, e tomou a cidade. Amém? Esta palavra, irmãos, Deus falou muito forte comigo essa semana. Nós estávamos aqui no momento de oração na sexta-feira, e o Luiz trouxe para nós, compartilhou uma palavra que tocou muito o meu coração, né? Aquele momento de reflexão da palavra que o Luiz compartilhou com a gente. E enquanto eu dobrava meu joelho, enquanto eu estava orando, Deus trouxe para mim esta palavra. E durante então, de sexta para cá, eu estava assim, buscando em Deus, e essa palavra falando muito forte ao meu coração, sobre o que Deus fez na cidade de Jericó. O que Deus fez para poder cumprir a promessa que Ele tinha feito. Eu quero dar um tema para essa palavra, e o tema dessa palavra de hoje é o Deus que faz promessas absurdas. Repete comigo, diga: Deus faz promessas absurdas. Parece ser algo assim, irônico, parece algo assim, poxa vida, mas como Deus faz promessa absurda? Aos meus olhos e aos teus olhos, muitas vezes Deus faz essas coisas. Deus faz promessas absurdas. O que seria, pastor, mas o que seria promessas absurdas? Promessas absurdas são declarações de Deus que contrariam a lógica humana. É quando Deus fala algo assim que tu diz assim, mas não pode ser, isso é coisa da minha cabeça. É algo que vai contrariar,
que vai contrariar a tua lógica humana, vai contrariar todo tipo de circunstância. Sabe, isso é a promessa absurda de Deus. Deus está sinalizando, Deus está falando com você, mas você diz assim: peraí, mas esse negócio não está certo, isso é coisa da minha cabeça, é uma loucura, não é? Está fora da realidade isso. E realmente está. Porque as promessas de Deus, irmãos, elas estão fora do natural. Tem alguém aqui que gostaria de viver o sobrenatural de Deus? Então, para a gente viver o sobrenatural de Deus, viver o sobrenatural de Deus é isso. É você acreditar naquela promessa absurda, que não tem lógica, não faz sentido algum, mas não tem como, é impossível, né? Então, promessas absurdas, elas são aquelas direções que nós recebemos de Deus, que parece impossível de acontecer. Você já recebeu uma promessa de Deus assim, que tu disse assim: não, mas isso aqui é impossível, não é possível, esse troço aí não vai dar certo, você acha que não está certo. Não é verdade, isso aí acho que é algo assim que inventaram. Verdadeiramente isso é assim. Porque a promessa de Deus na nossa vida sai fora da tua lógica. Não bate a tua matemática, a nossa matemática humana, a nossa lógica humana. Tu vai fazer conta, e sempre vai faltar. E sempre não vai dar certo. Mas na matemática de Deus, não é 2 mais 2 não são 4, 2 mais 2 são diferentes, a lógica de Deus é diferente. Então por isso que eu coloquei aqui, que Deus trouxe esse tema em meu coração, o Deus que faz promessas absurdas. Eu quero te convidar hoje, a palavra que o Joelso trouxe aqui, falando de confiança, falando de convicção, de entrega, de você acreditar, de você se lançar, de você se jogar aos braços do Pai. De você se arriscar e dizer assim: não, se Deus mandou colocar o pé, mas eu não estou vendo o chão, mas se Ele mandou eu vou colocar. Deus falou, está falado, Deus disse que vai fazer, então Ele vai fazer. Eu preciso só acreditar, eu preciso só confiar, ser como a criança que se joga aos braços do pai, como o caso aqui que o João se compartilhou, se joga aos braços do avô, porque ele confia, ele sabe que vai ser pego, ele sabe que não vai cair ao chão. Sabe, nós precisamos começar a acreditar nessas promessas absurdas. Às vezes, sabe, a promessa absurda é aquilo que Deus gera no teu coração. Não está na tua cabeça. Aqui na cabeça não faz sentido, não tem lógica. Você faz plano, você diz assim: não, peraí, e nunca vai dar certo. Aqui na cabeça sempre vai faltar, sempre vai ter medo, sempre vai dar errado, e você vai fazendo e não vai ter coragem de agir. Mas aqui dentro existe uma certeza. Aqui dentro existe uma certa segurança, que diz assim, algo que parece uma voz que fala lá dentro de você, que diz assim: não, confia, acredita que vai dar certo, vai mudar, vai dar certo, você pode ir que vai dar certo. Alguém já teve essa experiência aqui? Sim ou não? Que aqui está tudo confuso, a sua mente está confusa, e parece que não vai, e dá medo, mas aqui dentro parece que tu sente uma paz, sente um refrigério aqui dentro. Mas aí você na tua lógica não diz assim: mas não pode, não dá certo. Pois é, e daí a gente, por causa daquilo que está aqui na cabeça, a gente não dá o passo. E daí, não dando o passo, o milagre não vai acontecer, a resposta não vai vir, a promessa não vai se cumprir. Amém? Aqui nós estamos diante de uma palavra, gente, que fala muito claro sobre isso, que para mim ficou muito claro. Sabe, o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, percorreram, como você já sabe, não quero me deter nessa parte aí, de 40 anos no deserto, passaram o Rio Jordão, chegando às margens do Rio Jordão, para poder acessar a terra prometida, poder chegar, o Rio Jordão fazia divisa entre eles e a terra prometida, e chegando ali não tinha como passar o Rio Jordão. Aí Deus disse para Josué: agora você faz o seguinte, você organiza os sacerdotes, você coloca agora em ordem, organiza o povo aí, que eu vou fazer um milagre aqui, como eu já fiz lá no Mar Vermelho. Manda o sacerdote pegar a arca e colocar sobre seus ombros, e quando o sacerdote colocar os pés dentro da água, manda eles entrar dentro do rio. Veja bem, irmãos, deixa eu falar isso para vocês, quero a sua atenção um pouquinho aqui agora. Sabe, o que me chama a atenção ali, se você ler, a Bíblia diz assim que Josué organizou o sacerdote e mandou que eles entrassem no Rio Jordão. E eles entraram, e o Rio Jordão, irmãos, Deus prometeu que ia abrir o Rio Jordão para eles passar, para poder chegar à terra da promessa. Só que a Bíblia diz, irmãos, muito claro que
o Rio Jordão não se abriu enquanto os sacerdotes não entraram na água. Diga para o seu colega do seu lado, diga assim: você vai precisar entrar na água. Você vai precisar dar o passo. Porque se você não dá o passo, Deus não vai abrir, irmão. Sabe, é o que Deus tem falado muito forte comigo nesses dias, é o que Deus tem trazido ao meu coração, que nós precisamos dar o nosso passo, o passo de segurança, de confiança, para que Deus possa depois fazer o que tem que ser feito. E a Bíblia diz que eles entraram, os sacerdotes entraram com a arca nos ombros e foram entrando ao rio adentro, e foram caminhando, andando, e quando eles chegaram a um certo nível de caminhada entre o rio, a Bíblia diz que o rio, Deus começou agora a fazer uma montanha de água, a água que vinha de cima parou de descer, e agora então descendo as águas que estavam para baixo, correndo, abriu-se o quê? Um caminho no meio do Rio Jordão. E o povo então passa do outro lado, e agora começa aquele povo passar, os sacerdotes vão andando, e a água vai se abrindo, as águas vão parando de cima, não desce mais, se faz uma montanha. A Bíblia diz que se fez como se fosse uma muralha de água, que ela levantou, e ela parou ali, por causa que Deus deu a ordem para parar. Tudo que Deus dá ordem para parar na sua vida, eu não sei que fase você está vivendo, eu não sei qual a estação que você está vivendo, mas a palavra que Deus manda dizer para você hoje é que quando Deus manda parar, tudo vai parar, irmãos, até a água vai se fazer. Alguém já pôde ver aí uma montanha de água? Uma água parada. A água ela não congelou, irmão, ela parou. A Bíblia diz que ficou parada, e o povo começou a passar em seco do outro lado. Amém? E passaram, e agora então quando passam do outro lado, eles colocam os pés na terra prometida. Colocam os pés na terra prometida, mas agora, irmãos, a primeira coisa que eles tinham que fazer agora para poder começar a desfrutar da promessa de Deus, começar a viver as promessas de Deus, eles tinham agora que acessar uma cidade. E a primeira cidade que eles tinham que entrar e tomar posse dessa cidade, possuir essa cidade, era chamada Jericó. Diga comigo, Jericó. Só que essa cidade, irmãos, ela tinha muros muito altos. Sabe, deixa eu dizer, abrir um parênteses aqui e dizer para você hoje. Talvez para você, para mim, para você, poder acessar, desfrutar e viver as promessas de Deus na nossa vida, nós vamos precisar acessar alguns ambientes. Você vai ter que começar a ter a decisão de você acessar esse lugar. Talvez para nós como igreja aqui hoje, para nós poder começar a viver as promessas de Deus aqui nessa cidade, nesse lugar que nós estamos, nós vamos precisar entrar em alguns lugares nessa cidade. Só que talvez olhemos assim e parece que a cidade está como a cidade de Jericó. Ela está murada, ela tem muros inatingíveis, muros que não podem ser acessados. E Deus disse: Josué, para vocês começar a viver e desfrutar da promessa aqui, vocês já estão na terra. Só que o fato de estar na terra prometida, dos pés deles já ter pisado a terra prometida, eles não estavam desfrutando da promessa. Deixa eu dizer para você hoje, nessa noite, irmão, talvez você já está com os teus pés na terra que Deus prometeu. Talvez nós como igreja, nós já estamos no lugar certo, no ambiente certo, estamos na terra certa. Deus já colocou a terra embaixo dos nossos pés e nós já estamos ali, mas não estamos vivendo a promessa de Deus ainda. Vocês que caminham com a gente aqui, vocês sabem que muito nós não estamos vivendo a promessa que Deus tem para nós ainda. Mas isso não significa que nós já não estamos na terra. Foi que o Espírito Santo falou muito forte comigo esta manhã, enquanto eu estudava esta palavra. Vocês já estão com os pés na terra, só que ainda falta vocês acessar os lugares que eu quero que vocês acessem, para que vocês comecem a desfrutar da promessa que eu tenho para vocês. Alguém pode glorificar a Deus nessa noite? Me dá um pouquinho de retorno aqui.
Talvez vocês precisam acessar alguns lugares ainda que vocês não acessaram, mas a terra eu já dei para vocês. Vocês já passaram o mar, já passaram o Rio Jordão, já passaram o deserto, já estão com os pés na terra, mas vocês não estão desfrutando da minha promessa. Vocês não estão vivendo ainda a promessa que eu tenho para vocês, porque vocês não tiveram coragem de acessar os lugares que eu quero que vocês acessem. Esta foi a palavra do Espírito Santo que falou ao meu coração nesta manhã. E eu quero repartir com vocês nessa noite. Eles tinham que agora acessar a cidade de Jericó. Porém, a cidade de Jericó, gente, tinha muros. Eu estava pesquisando, dei uma pesquisada ali. Ela tinha, aproximadamente 4 metros de altura de base, só de alicerce. Só de alicerce, aproximadamente 4 metros. Aí, dos 4 metros de base, de altura, que era só a estrutura do muro, de pedra. Entre a estrutura e até o topo do muro, aproximadamente de 15 a 20 metros de altura. De 15 a 20 metros de altura. Sabe qual que era a espessura, a largura desse muro? Aproximadamente entre 1,5 metro a 2 metros de largura. De que largura é o muro da sua casa? Largura de um tijolo. Agora você mede 2 metros. A largura desse muro, a altura desse muro, era uma cidade inatingível, ninguém podia acessar, nunca ninguém conseguiu, nem o invasor, nem o inimigo conseguiu entrar dentro dessa cidade. Só entrava se abriam as portas, ninguém conseguia entrar. Presta atenção, gente, porque parece que vocês assim não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver comigo, com você e com esta igreja, por tempo que nós estamos vivendo aqui hoje. Quero perguntar para o João lá atrás. O João, ele é construtor. O que você usa, João, para derrubar? Já derrubou um muro de 4 metros de altura? De 2 metros? Que ferramenta você precisou usar para derrubar esse muro? Marreta, martelete, o que mais? E coragem. Se não tiver coragem, a marreta não vai sozinha. E foi fácil, João, derrubar? Talvez se fosse uma tecnologia de hoje, pega um guindaste lá, alguma máquina lá e bate lá, 2 toques, derruba o muro, porque ele não tem muito alicerce. Agora tu consegue imaginar Deus fazendo uma promessa e dizendo assim: gente, vocês precisam acessar essa terra. Primeiro desafio que vocês precisam fazer para vocês começar a desfrutar do que eu tenho para vocês, vocês têm que entrar em Jericó. Olha, irmãos, como Deus, Ele é um Deus de desafio. Eu não sei que imagem você tem de Deus na tua cabeça, no teu coração, mas Deus, Ele é um Deus que propõe para nós desafios. E os nossos desafios, irmãos, eles precisam ser maior do que a nossa força. Para você saber se Deus está com você, se é Deus que está no controle da tua vida, você precisa olhar assim e dizer assim: peraí, o desafio que eu estou enfrentando é maior ou é menor do que a minha capacidade? E toda vez que o desafio que Deus colocou na tua frente, para você enfrentar, for maior do que a tua capacidade, é porque Deus está no negócio, é porque Deus está no controle. Então se você diz assim: pastor, eu estou com um problema que está muito além da minha capacidade humana, glória a Deus, meus parabéns para você. Parabéns para você, porque você está na direção de Deus, Deus está contigo, Deus está no controle, Ele que está conduzindo essa situação, porque Ele colocou um desafio que você não tem capacidade de fazer, porque daí Ele vai fazer para que o nome dEle seja glorificado. Alguém pode levantar a mão para o céu e glorificar o nome do Senhor nessa noite? Aí Deus diz assim: Josué, tem um desafio para você. Josué já tinha vencido tanto, irmão, tanta batalha. Assim, só mais um, está tudo bem, pode mandar. Vocês vão ter que acessar Jericó. Depois que vocês acessar Jericó, aí vocês já começarão a desfrutar das minhas promessas. Igreja, sabe, Deus, Ele quer que nós acessamos alguns lugares. Deus, os nossos pés já estão na terra prometida. Os nossos pés já estão na terra onde nós estamos, aonde nós devíamos estar.
Só que agora nós não estamos fazendo o que precisa ser feito, para que nós começamos a desfrutar daquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu quero te convidar você hoje e perguntar para você: você está disposto a fazer o que tem que ser feito para desfrutar da promessa de Deus, sim ou não? Aleluia. Então dá um aleluia para você me animar aí, para me ficar animado, dizer assim: eu sei que essa igreja está comigo nesse propósito. Tem alguém que está comigo aí? Aleluia. Fico feliz por você estar comigo. Porque se você não tivesse comigo, irmão, eu ia continuar do mesmo jeito, só que ia ser mais difícil. Mas com vocês aqui, vai ser mais fácil de nós derrubar esse muro, de nós acessar esse ambiente que Deus quer que nós acesse. Aleluia! Aleluia! Aí então, irmãos, a Bíblia diz que foi o primeiro desafio, para eles poder desfrutar da promessa. Aí então, sabe o que acontece? Deus olha lá de cima, dá uma olhadinha assim, vamos conjecturar um pouquinho. Deus dá uma olhadinha do céu e diz assim: meu povo vai precisar entrar aí. Cidade de, vamos colocar 15 metros de altura, 2 metros de largura. Não tem como eles acessar. Capacidade humana, não tinha máquinas modernas na época, não tinha um míssil para lançar lá, para derrubar o muro, não tinha. Deus olhou e disse assim: 15 metros de altura, 2 metros de largura, uma estrutura inatingível. O que precisa para derrubar? Marreta? Não uso marreta. Sabe o que eu vou usar? Um grito. Já derrubou, João, um muro com um grito, João? Tenta amanhã, você que vai ter alguma construção que está fazendo por aí, tenta na frente do... Vai que ele funciona, João. Começa a gritar na frente do muro. E começa a gritar, dá um grito de guerra para ver se o muro cai. Não cai, irmão, não cai se não pegar a marreta e bater. Mas Deus diz assim: não, vou usar um grito só para derrubar esse muro aí. Porque agora a lógica de Deus não é a nossa lógica. Só que agora Deus, Ele prova o coração da gente, irmão. E Deus, Ele prova o coração da gente, Ele manda a gente fazer coisas absurdas também. Como Ele faz promessa absurda, Ele manda a gente fazer coisa absurda. Mas daí a gente não faz porque acha que é um absurdo fazer isso. Não pode, não é lógico isso. Não tem cabimento fazer esse negócio aqui, porque se eu fizer isso que não vai dar certo. Não é assim que a gente pensa. Não faz sentido fazer isso, então não vou fazer. Daí Deus não faz o que tem que ser feito. Então Deus está chamando a gente, irmão, para fazer algo absurdo. Agora Deus chama o povo de assim, Josué. Deus primeiro Ele mostra que o texto, os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois os seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair e ninguém podia entrar. Ninguém podia acessar ali, não tinha mais como sair, não tinha mais como entrar. O povo não saía, estavam encerrados, estavam cercados, porque estavam com medo. E agora então, o versículo 2, eu gosto disso aqui, mas o Senhor disse a Josué. Mas o Senhor diz a você, igreja, hoje. O Senhor está dizendo para você, comunidade Graça e Vida. O Senhor está dizendo para vocês que caminham aqui, para você homem, você mulher, você que me ouve aqui, você que está em casa me assistindo agora. Mas o Senhor diz para você nessa noite: eu já entreguei Jericó e o seu rei e os seus guerreiros na tua mão. Deus disse para Josué: Josué, eu entreguei Jericó, entreguei o seu rei e entreguei os guerreiros na tua mão. Mas Josué olhou para a mão, não tinha nada. O muro estava de pé, as portas estavam trancadas, os reis estavam lá dentro, os soldados estavam lá dentro, e não estava nada na mão. O que eu aprendo aqui, irmão? Que primeiro nós temos que conquistar no mundo espiritual. Primeiro você conquista no espiritual e depois se materializa no natural, diante do teu comportamento, diante do teu posicionamento. Deus disse assim: eu já entreguei, está na tua mão. Só que o muro continuava de pé, porta continuava trancada, e Deus, eu digo assim, Deus já entregou muitas almas para nós dessa cidade. Deus já entregou muitas vidas para nós batizar, para nós ganhar. Deus já entregou muitos líderes de célula. Deus já entregou, porque eu vejo isso pela fé, irmão. Eu vejo uma igreja grande, eu vejo uma multidão de pessoas sendo salvas.
Das minhas orações eu vejo isso. O que eu sinto aqui dentro do meu coração, é isso que eu estou vendo, é isso que eu estou visualizando, uma grande igreja, pessoas se convertendo, pessoas sendo salvas. Deus já entregou, mas aonde está, pastor? Aonde está? Já foi conquistado no mundo espiritual, só que não se materializou ainda, porque nós não demos o passo para acessar a cidade, para acessar a porta, para entrar dentro da cidade, porque nós estamos que nem mosca tonta, barata tonta, às vezes olhando para cá, diz assim, mas aonde está a porta para a gente entrar? Está fechada, não dá para entrar. Então se a porta está fechada, o muro não tem como subir, não tem, até dava para escalar, mas tinha flecheira lá em cima do muro. Se alguém se aproximasse ali, era espetado pela flecha. Não tinha como escalar. E nós estamos assim às vezes. Mas aonde vai entrar? Onde vai abrir a porta? Não, a porta às vezes não vai abrir, irmão. Eu já cansei de orar. Cansei no sentido assim, ó. Já orei para Deus abrir a porta. Mas hoje Deus deixou muito claro para mim que a porta não vai abrir. Mas como assim que não vai abrir, pastor? Não, a porta que eu estou pedindo para abrir não vai abrir, porque nós vamos ter que chegar e chutar a porta, irmão, arrombar a porta para que caia por terra. Os grilhões do inferno vão ter que cair por terra, e Deus está esperando alguém de coragem para se posicionar. Tem alguém aqui de coragem para fazer isso, para chutar a porta? Aleluia, a presença do Espírito Santo está sobre nós nessa noite. Sabe, às vezes nós ficamos ali orando, Deus faz, abre a porta, Deus abre a porta, Deus abre a porta, manda o teu anjo. Deus não vai às vezes mandar anjo, porque Deus assim, eu já te dei meu espírito, eu já te capacitei, já te dei unção, já te chamei, já te preparei, já estou com você, minha promessa está contigo, tu já está na terra, mas você está esperando eu fazer milagre. Agora não é tempo de milagre, agora é tempo de você provocar milagre. É tempo da igreja provocar milagre. Tem alguém aqui que é provocador de milagre? Que comece a chamar a existência aquilo que não existe? Provocar milagre, mas como é que faz, pastor? É você começar a chamar a existência aquilo que não existe. É você acreditar nas promessas absurdas. Pastor, mas eu não vejo saída. Eu também não tenho visto algumas orações que eu tenho feito, não tenho visto saída. Mas hoje essa palavra veio assim, irmão, como um foguete no meu coração. E Deus falou muita coisa que eu precisava entender. Ele disse assim, não, a porta às vezes não vai abrir. Você vai ter que chutar a porta. Você vai ter que se posicionar, porque senão a porta não vai abrir. O muro não vai cair sem haver um posicionamento da minha igreja. Aí, Deus disse assim, mas o Senhor disse a Josué, eles já estão na tua mão. Já entreguei o rei e seus soldados, está tudo na tua mão, já estão derrotados. Aí vem, olha a estratégia no versículo 3. Olha a direção que Deus dá. Você e seus homens de guerra, tem homens de guerra aqui, mulheres de guerra aqui? Tem ou não tem, gente? Tem, como é que é o grito dos guerreiros? É amém. Eu creio. É assim? Eu acredito. Como que é o grito de um guerreiro, um homem que tem, aquele guerreiro que tem sangue no olho, irmão. Aquele guerreiro que está revoltado. Aquele guerreiro que está indignado. Eu ando indignado nos últimos dias, irmão. Eu ando pé da vida. Mas como pastor, eu ando indignado. Eu ando inconformado. Eu tenho colocado a minha vida diante de Deus. Tenho dito, Deus, por quê? Por que o Senhor não está fazendo? Por que o Senhor não fez isso que eu pedi para o Senhor fazer? Mas hoje, diante desta palavra, irmãos, eu tive algumas respostas dele que queimou no meu coração. Indignado, porque assim, eu estou inconformado com isso. Eu não quero mais esse tipo de vida para mim. Eu não quero mais viver na mediocridade. Eu quero começar a acessar os lugares altos que o Senhor tem para a minha vida. É por isso que eu estou indignado. É por isso que eu estou inconformado. Estou grato por aquilo que Ele tem me dado. Estou grato por aquilo que Ele tem colocado na minha vida. Estou grato por tudo. Mas eu sei que Ele tem mais. Você sabe que Ele tem mais? Se você sabe que Ele tem mais, levante a mão para o céu e dá o grito de guerreiro aí. Aleluia. Os grilhões vão se quebrar. Vai ter dias aqui, irmãos, que vocês vão se cansar,
que vocês que caminham com a gente aqui, vocês que permanecem aqui até hoje, vocês vão se cansar, vocês vão estar suados aqui nesta igreja, aqui ou em outro lugar que Deus vai colocar a gente, de tanto vocês abraçar pessoas que Deus vai trazer aqui. Eu falo isso pela fé, eu falo isso porque Deus tem revelado isso ao meu coração. Eu acredito na promessa de Deus. Se tem mais alguém que acredita aí, levante a mão para o céu e adore o nome desse Deus nessa noite. Aleluia, você pode aplaudir o nome dele também. Você vai ver, nós temos que ver, a nossa visão tem que estar além do natural, gente. Além do natural. Aleluia. Aí Deus diz assim, ó, olha a estratégia que Deus dá. Coisa que qualquer um aqui acreditaria, né? Você pega o povo aí, reúne teus guerreiros, reúne teus soldados aí, reúne os sacerdotes, os levitas, coloca a arca no ombro deles, pega um chifre de carneiro, um chofar, e dá para esse sacerdote aí, e você coloca os guerreiros diante da arca, uns vão na frente, outros vão atrás. Olha a estratégia maravilhosa, que qualquer um acreditaria. E vocês vão lá e vão rodear a cidade, 7 dias, vão dar a voltinha. Você começa, primeiro dia, segunda-feira, rodeia a cidade, caminha em volta dela, os sacerdotes vão tocando o chofar, vão tocando a trombeta, e os soldados vão marchando, mas ninguém fala nada, tá? Todo mundo com a boca fechada, todo mundo com a boca fechada, sem falar uma palavra sequer. Durante esse período ninguém vai falar nada, todo mundo sem falar, todo mundo sem liberar uma palavra só, todo mundo em silêncio. Ei, deixa eu dizer isso para você nessa noite. Para Deus poder começar a cumprir, muitas vezes, nós vamos ter que ficar em silêncio em alguns assuntos, muitas vezes. Em silêncio de falar bobagem, falar que não acreditamos, falar que estamos desanimados, falar que não vai dar certo, é ficar em silêncio com essas coisas. Primeiro dia, vamos lá, segunda-feira, começa a dar uma volta, vamos dizer que essa coluna aqui, irmãos, é a cidade, é os muros de Jericó, e lá vai eles dar uma volta, vai caminhando, vai tocando a trombeta, e o soldado, todo mundo em silêncio. Beleza, fechou a primeira volta, todo mundo volta para o arraial e fica quieto. Terça-feira, mais uma volta, mesmo jeito. E daí Deus diz assim, ó, vocês fazem isso por 7 dias, é simples. Algo simples, rodeia a cidade 7 dias, uma volta por dia. Agora tu imagina, irmão, o povo de Jericó olhando, olha que bando de louco, era um zombado, pensa assim, o que estão fazendo? Esse povo aí marchando em volta dos nossos muros, aí rodando a cidade, uma volta só, abriu o caminho, segundo dia, rodeando de novo, e o povo não entendia, porque ninguém entende, o inimigo não entendeu, dizia assim, o que está fazendo? Não estou entendendo. Só que olha a estratégia que Deus dá, não é uma coisa absurda, concorda comigo, sim ou não? Algo absurdo, cara, algo fora do real, algo surreal, da voltinha. Tu acha que alguém não duvidou? Tu acha que alguns soldados não ficaram ali e disseram assim, mas espera aí, Josué, eu pensei que Deus ia dar uma estratégia para a gente diferente, mas dar volta em volta da cidade, é isso mesmo, é simples. Só o que Deus queria com isso, irmão? Primeiro, eu entendo assim, primeiro, Deus queria colocar um ponto de interrogação na cabeça do inimigo. Com certeza ficaram se conversando, foi o assunto da cidade. O que esse doido está fazendo? Vocês escutaram o povo lá, vocês viram lá, que o povo subia no muro, lá em cima para ver o que estava acontecendo, aquele povo tocando. Primeiro, ponto de interrogação na cabeça do inimigo. Deus precisava confundir a cabeça do inimigo. Deus precisava, talvez o primeiro dia não teve muito êxodo, mas o segundo dia, na mesma hora, no mesmo instante, começa de novo a segunda voltinha, e eles dão a segunda volta, o povo fica em dúvida, terceiro dia de novo, a mesma coisa, dá a terceira volta, aí eles começam a cucar na cabeça, espera aí começam a se perguntar, será que é uma macumba, será que é uma magia negra? Será que é uma magia que estão fazendo aí? O que estão fazendo? Esse povo é macumbeiro, esse povo é feiticeiro, esse povo não pode estar certo, estão tudo doido, enlouqueceram. Dava a segunda volta, vai para um barraco lá, vai para a tenda, fica lá, descansa. Outro dia de novo, dá outra voltinha. Quarto dia, quinto dia,
Só que Deus disse assim: no sétimo dia vocês vão fazer diferente. Faz a mesma coisa todo dia, uma volta por dia, mas no sétimo dia eu quero que vocês façam diferente. No sétimo dia, eu quero que vocês levantem um pouquinho mais cedo, e que vocês derem agora 7 voltas. Do mesmo jeito que você tem a primeira volta, a segunda volta, até a sexta volta, do mesmo jeito, eu quero que vocês façam tudo em silêncio, do mesmo jeito. Só que em vez de vocês fazerem uma, vocês fazem 7 voltas ao redor da cidade. Aí, irmão, a cabeça do povo de Jericó estava toda confusa. Já não entendia mais nada. Pô, esse povo está aí, estavam zoando. Talvez uns nem se importavam mais. Estavam ali, ninguém mais subiu no muro, porque já estava acostumado com aquilo ali. Sabe o que Deus quer fazer, irmão? Deus quer confundir a cabeça do inimigo, às vezes. Por isso que Ele manda você fazer coisas simples. Ele manda a gente, Ele não pede algo extraordinário para a gente fazer. Ele age nas coisas simples, da maneira correta mesmo, da maneira correta e simples, Ele age. Aí Deus tinha dito assim, ó, no sétimo dia dê 7 voltas, porém agora, quando vocês for fechar a 7ª volta, aí, o que vai acontecer, Josué? Quando fechou a 7ª volta, o sacerdote toca a trombeta com muita força, e quando o povo escutar que o sacerdote tocou, agora tocaram a trombeta, tocaram a buzina, então eu quero que o povo, todo mundo solte o grito. Imagina o povo ali, irmão, 7 dias sem falar, 7 dias sem poder falar nada. O povo agora solta, aí Deus diz assim: eu quero que vocês soltem um grito de guerreiro, um grito de guerra, e aí então a muralha vai cair. Aí imagina, irmão, comecei a conjecturar e pensando assim, a hora que Josué chamou o povo para uma reunião, reuniu o povo e disse assim: olha pessoal, Deus já nos deu Jericó aí, o rei, os seus povos. Mas onde está Josué? Não, estão lá dentro ainda, só que agora nós precisamos acessar lá, mas já está na nossa mão, já está dominado, já ganhamos no mundo espiritual. Sabe, algumas guerras nós já ganhamos no mundo espiritual. Diga para o seu irmão, diga: algumas guerras você já ganhou no mundo espiritual. Só que agora essa guerra precisa se materializar. Essa promessa precisa se materializar, e para se materializar, eu vou ter que obedecer o que Deus manda fazer. Tudo aqui, irmãos, estava relacionado à obediência. Era obediência. Talvez alguns soldados, eu não quero julgar esse soldado aqui, mas como todo ser humano é assim, primeiro dia, segundo dia, talvez na metade das voltas, tinha alguns assim: poxa, esse já está enfadonho esse negócio aí. Não tem resposta nenhuma, Deus está em silêncio. Pois é, o silêncio de Deus, irmãos, enquanto Deus está em silêncio, Ele está te observando. Enquanto Deus está em silêncio, Ele está olhando para você, como que se você está fazendo o que Ele mandou você fazer. Eu falei outro dia aqui, irmãos, que tem sido assim alguns meses aqui de silêncio de Deus. Eu tenho orado alguns momentos na minha vida e tenho feito algumas perguntas para Deus, e em alguns momentos, algumas perguntas não têm tido resposta. Mas às vezes um dia como esse aqui, que eu estava lendo essa palavra aqui, eu entendi muita coisa que Deus já foi ganho no mundo espiritual. A promessa já foi dada, os pés já estão na terra, só está faltando nós obedecer o que Ele está mandando a gente fazer. Aí, talvez na metade das voltas, alguns desanimaram, quem sabe dizer assim: para aí, essa é bobeira, não adianta. E eu não sei como é que eles ficaram, mas eu quero crer assim, irmãos, que os que ficaram, eles obedeceram. Os que permaneceram com Josué ali, irmão, na caminhada, eles obedeceram e foram dando passos de guerra. Aí Deus disse assim: no 7º dia, quando der a última volta, quando os soldados, quando o sacerdote tocar a trombeta, então todo o povo vai gritar e a muralha vai cair. Era uma coisa absurda, inacreditável, não dizer assim, mas não faz sentido. Pois é, não faz sentido mesmo o que Deus quer fazer. É promessa absurda de Deus. Mas aí, irmãos, para responder, quando nós lemos nos últimos versículos ali, diz a Bíblia que o povo fez certinho o que Josué falou. Ei, você quer viver essas promessas de Deus com a gente aqui? Você quer viver essas promessas de Deus aqui? Você quer ver? Você quer ser usado? Você quer batizar muitas pessoas da tua célula? Você quer ser um líder de célula por excelência? Você quer ser uma pessoa que Deus vai usar a tua vida para curar pessoas doentes? Sim ou não? Você que é um líder, você que está aqui nessa noite me ouvindo, você quer que Deus te use? Sim ou não? Então é só obedecer o que Deus está falando, gente. É só fazer as coisas simples que Deus está dizendo para fazer. Aí eles fizeram,
quando fechou a última volta, a Bíblia diz que o sacerdote, os levitas lá, tocaram a buzina, tocaram a trombeta, e quando o povo viu aquele toque da trombeta longo, mais longo do que de costume, aí Josué disse assim, Josué deu a ordem, disse, agora sim pode soltar o grito de vocês, coloquem para fora o que está dentro de vocês aí. Eu creio, irmão, que enquanto esse povo fez silêncio, Deus encheu aquele povo do Espírito Santo. Deus encheu o coração daqueles homens de desejo de possuir a terra, de viver as promessas de Deus, porque ninguém aqui entre nós, ninguém de nós aqui vai viver as promessas de Deus, se você não tiver ardendo o teu coração, desejando viver isso. Sabe, a primeira coisa aqui, irmãos, vocês que estão com a gente aí há anos, caminhando conosco, primeira coisa aqui, líderes de célula, você precisa ter o desejo no teu coração, começar a sonhar que você está batizando pessoas, começar a sonhar que você está ganhando almas, começar a sonhar que você está orando por enfermo, que Deus está usando a tua vida. Precisa respirar isso, precisa sonhar com isso. Eu quero ver a minha igreja cheia de almas, eu quero que daqui uns meses, daqui um tempo, nós esteja aí alugando um enorme salão, porque não cabe mais o povo aqui dentro. Isso não é só um desejo, só pensar que é isso, não. Nós precisamos sonhar com isso, nós precisamos dormir com isso na cabeça, acordar com isso na cabeça, orar todo dia, desejar, orar, chamar a existência, jejuar, clamar. Só assim Deus vai fazer. E daí nós praticar o que Deus manda fazer, porque se nós não praticar, só desejar, só sonhar, não vai acontecer. Vocês estão comigo, sim ou não? Aí então, irmãos, diz a Bíblia que eles gritaram, e quando gritaram, a Bíblia diz que o muro começou a se partir, começou a parecer rachadura, de alto a baixo naquele muro, irmão, e aquele negócio que era inatingível, com o grito daquele povo, eu imagino, irmão, a terra estremeceu, mas na verdade não foi o grito do povo não, mas foi o poder de Deus que desceu ali. Deus podia fazer sem grito, sem voltinha, sem nada, o que Deus queria fazer, irmão, era testar a obediência deles. Deus pode fazer sem eu estar aqui, Deus pode fazer sem nós orar, Ele pode fazer sim, mas Ele nos manda se conectar com Ele para que haja uma conexão, para que haja um alinhamento de nosso coração com o céu, porque é diante da obediência que Deus vai fazer, é mediante a nossa obediência, o nosso posicionamento de obediência, que Deus vai fazer o que promete fazer. Aí o muro começa a desmoronar como se fosse um castelo de areia, começa a cair tudo aquilo lá. Eu imagino agora o estrondo, irmão, daquelas muralhas caindo por terra, e o povo gritando, aquele povo lá em pânico, e o povo aqui, irmão, com sangue no olho, irmão, partindo para cima, aqueles guerreiros com a espada na mão, marchando em direção, e vendo o poder de Deus. Eles se tornaram super-homens naquele momento, irmão. Até aqueles que estavam em dúvida se encorajaram naquela hora, quando viram a muralha cair, irmão, se foram possuídos por Deus. Eu imagino isso, estava lendo e conjecturando isso, imaginando aqueles homens com sangue no olho, partindo para cima, irmão, entrando para dentro das cidades, assim nós queremos viver a promessa de Deus. Tem alguém aqui nessa noite que está com esse fogo no coração? Aleluia! Isso é engraçado, pastor Diller, pastor Aline. Estava lá, ontem lá com fogo no olho, irmão, chama no olho, desejo, fogo no coração. Tem encontro agora, final de semana em Pato Branco, vamos lá, pastor, vamos lá, já está paga passar a inscrição para o incendiário de setembro, vamos para o reencontro, vamos para cima. Cara, é isso aí que eu quero de vocês, igreja. É isso que eu quero dos líderes aqui nessa noite, fogo no olho, fogo no coração, irmão, e espada na mão para ir para cima. Ah, mas não dá, não sei o que, não dá sim, vai dar um jeito. Se a porta não abrir, nós vamos escalar o muro. Se nós não pudermos escalar o muro, Deus vai fazer esse muro cair. Mas nós vamos acessar o lugar que Deus tem para nós nessa cidade. Aleluia, tem alguém que pode glorificar a Deus nessa noite? Chega de viver só o natural, chega de viver, irmão, com a água no tornozelo. Nós precisamos mergulhar de cabeça, e o tempo é agora. O tempo é agora. O agora é você dar a voltinha com a gente, ou você então coloca a sua espada na bainha, desarma e fica na tenda, e depois tu só vai assistir o estrondo da muralha. Porque o dia que Deus começar a fazer, irmão, tem pessoas que não vão acreditar
do que Deus vai fazer, porque Deus, Ele é perito em colocar nós na cinza muitas vezes, colocar nós no pó muitas vezes, e depois nós ressurgir das cinzas, nós ressurgir do pó, porque Ele prometeu que está conosco, e ninguém vai poder parar aquilo que Ele já começou a fazer neste lugar. Tem alguém que acredita nesta palavra aqui nessa noite? Se tem alguém, levante a mão e comece a adorar o nome do Senhor nessa noite. Eu estou aqui como boca de Deus para dizer para vocês, só para você que tem chorado por esta obra. Só para você, Bruno e a Maria, que estão lá nos bancos de ônibus, colocando o QR Code lá para fazer pedido de oração. Isso não está sendo em vão, não. Deus está vendo o que vocês estão fazendo, porque vocês estão com sangue no olho, estão com fogo no coração, e querem ver as coisas acontecer. Só você que tem orado e chorado, jejuado, mas não tem visto nada. Pois é porque Deus está em silêncio. E por que Deus está em silêncio? Porque as 7 voltinhas não foram dadas ainda. Tem que dar as 7 voltinhas, irmão. Tem que cumprir o que Deus mandou fazer. Vamos cumprir junto as 7 voltinhas. E vamos ficar em silêncio. Se nós não estamos entendendo nada, não vamos falar nada, só vamos falar com Ele. E diz assim: eu sei que no tempo de Deus vai acontecer. Eu recebi uma palavra ontem, foi algo sobrenatural. Na hora da troca das mesas ali, sentou um casal de pastores, junto comigo, né, pastora na mesa, e eu só contei um pouquinho da nossa história, algo bem pequenininho assim, só a pontinha do iceberg. Ele disse assim: pastor, o cenário já começou a mudar. Desde o primeiro dia que vocês decidiram não caminhar mais sozinho, de vocês começar a caminhar junto com alguém, o cenário já foi mudado. Aleluia, eu entendi isso, e nesta manhã Deus fala comigo essa palavra, e disse assim: vamos cumprir as 7 voltinhas, porque a hora que vocês cumprirem as 7 voltinhas, e fizer o que eu estou mandando fazer, vocês só vão escutar o estrondo que eu vou fazer porque eu sou Deus de promessas absurdas assim, que vocês não entendem o que eu falo, não entendem o que eu faço, mas eu faço mesmo sem vocês entender, é somente obedecer, e eu vou fazer aquilo que tem que ser feito, para a glória do meu nome. Aleluia, tem alguém que está entendendo isso aqui nessa noite? Se você está entendendo, adore Ele por um instante, levante a mão para o céu assim. Adore Ele, coloca para fora teu grito de guerreiro aí por um instante. Coloca para fora a tua adoração nessa noite. Dá glória aí, coloca o grito de guerreiro aí. Aleluia. Aleluia. Escute a voz de Deus, adore Ele, coloque para fora teu grito aí. Aleluia, escute os céus respondendo aí. Ei. Meu Deus. Meu Deus, eu sei, eu não estou entendendo, mas eu sei o que o Senhor está projetando. Eu sei a surpresa que o Senhor está preparando para essa igreja. Eu sei que não tem sido em vão o choro desses homens que têm chorado com a gente. Eu sei que não tem sido em vão o investimento que essas pessoas têm feito aqui financeiramente para manter esta casa aberta. Eu sei que não tem sido em vão a oferta, os dízimos, o dinheiro, o choro, a lágrima dos teus filhos, porque o Senhor está no controle de tudo. Meu Deus. Adore, levante as mãos se você puder, e sinta Ele aí te respondendo no teu coração. Receba agora o poder do Espírito. Senta aí. Você tem a opção de ficar na tenda, guardar a tua espada, ficar na tenda, ou você sair comigo para dar voltinha, irmão. Todo dia às 6 horas da manhã, às 6:30, nós estamos dando voltinha.
Tem aqui o Luiz e a Flávia, 4 horas da manhã, estão aqui, da porta da igreja aberta, orando todo dia, todo dia, todo dia. Tem alguém que está se importando, irmão. Tem alguém que está inconformado, tem alguém que está revoltado com a situação. Tem mais alguém aqui que está revoltado, que está inconformado? Levante a mão e diga assim: eu estou inconformado, Deus. Eu quero ser cheio do teu Espírito a partir de hoje. Aleluia. Eu tenho recebido várias palavras, irmãos, proféticas. Não de pastores de renome, de pessoas aqui de dentro desta casa. Sabe aquela mensaginha, João, que você mandou outro dia? Foi num dia que eu estava sem resposta. Mas uma simples mensagem disse assim: pastor, nós estamos com você. Deus vai fazer, está ali a mensagem, não lembro agora o que ele falou tanto, mas foi palavras muito simples que ele falou. Mas para mim já foi uma resposta de uma palavra que eu precisava. A angústia estava ali, diz assim: Deus, por quê? Por quê? Mas de repente Deus assim: é simples, tem alguém que está se importando. Tem alguém que está se importando com o teu coração. Tem alguém que está se importando com você. Tem alguém que está se importando com a minha obra. Então eu digo assim: glória a Deus por isso. Nós vamos dar mais um passo. Nós vamos dar mais um passo. E Deus tem cuidado da gente, irmão. Semana passada, Nani, aquilo que aconteceu não foi natural, foi sobrenatural. Foi resposta de Deus. Sabe, irmão, quando você está dizendo assim: Deus, está tudo no vermelho, Deus. Está tudo no vermelho, e eu precisava dizimar, eu precisava dar meu dízimo. Aí peguei e disse assim: está tudo no vermelho, mas vai ficar maior o rombo aí, vamos dizimar. E ofertei na vida de alguém. Nem 2 horas depois, a Nani manda mensagem para mim, diz assim: pastor, está certo esse negócio aqui que entrou na conta, pastor? Eu disse: não, quando entra está certo, é errado quando sai. Quando entra dinheiro na conta está tudo certo, não está errado. Mas sabe assim, irmão, uma coisa assim, imensurável. Antes do almoço eu não tinha nem para pagar as minhas contas. Mas depois do almoço eu já tinha oferta para mandar para um pastor que estava precisando da nossa ajuda lá no Santa Catarina. Aleluia. Porque Deus disse assim: eu vou virar chave. E aquilo ali para mim foi uma resposta de Deus. Porque num minuto você está dizendo assim: Deus, mas e agora? Como é que vai ser? Não vai, vou sujar meu nome. E depois, meia hora depois, 1 hora depois, assim: não, você vai ter para dar para os outros agora, porque eu estou com você. Aleluia, é assim que Deus faz. Num piscar de olho ele muda o jogo, irmão. Não é o Brasil que está jogando contra a Alemanha, mas que está 7-0 para o Brasil, 7-1, não sei, não lembro mais como é que foi o placar lá daquela época, que não muda mais o placar, não. Pode estar 7-0, pode estar 10-0, pode estar 20-0, não importa. Para Deus dar uma virada no jogo assim, irmão, guinar tudo, e aquilo para mim foi uma resposta. Deus diz assim: para mim não tem nada impossível. Não se preocupe com essas coisas, porque das coisas é eu que cuido. Cuide das minhas coisas, se importa em colocar o teu coração diante de mim, porque das coisas que você precisa resolver, eu resolvo para você, se você estiver alinhado comigo. Tem alguém que está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite, irmão? Aleluia. Para mim não precisa 1 mês para me resolver, não precisa mais 1 ano para me resolver, não precisa 10 anos para acontecer. Parece aos nossos olhos, olhando para alguns cenários que a gente tem vivido, tem visto, parece que assim: não, se nós fazer o cálculo, vai dizer assim: nós começamos células esse ano, então até frutificar essas células, até multiplicar essas células, até nós formar novos líderes, vai 2, 3 anos. Pois é, na nossa lógica e pela lógica humana vai isso. Mas para a lógica de Deus fazer o que tem que ser feito, Ele vai começar a mexer com o coração de pessoas aí que precisam ser salvas. Ele vai começar a enviar, Ele vai começar a fazer, desde que nós dê as voltinhas, irmão. Diga para o seu irmão, diga: você precisa dar as voltinhas. Você precisa vir com a gente para dar a voltinha.
Porque se nós der as voltinhas até, quem sabe nós estamos na primeira volta ainda, na segunda eu não sei que volta está, mas eu sei que quando chegar a última volta e nós fazer o que Deus mandou fazer, Deus vai fazer o estrondo, a muralha vai cair e nós vamos acessar o lugar, o cenário que é para nós nessa cidade, irmão. Eu não estou aqui porque eu quero estar aqui, irmão. Se você perguntasse para mim em alguns momentos, dizer assim, pastor, você quer estar ali, você quer ser pastor? Em alguns momentos eu diria assim, não quero nada disso. Mas é porque eu não quero que Deus quer. Aleluia, porque talvez se eu quisesse, Deus não queria. Aleluia, então eu digo para você assim, mesmo que você não queira, mas você... lá dentro do teu coração tem uma chama que diz assim, eu não sei porquê, mas eu ainda estou aqui. Eu não sei porquê, mas ainda eu quero fazer. Eu não sei porquê, mas ainda eu quero ser usado. Eu não sei porquê, mas ainda eu sonho. Eu estou vendo, eu estou acreditando. Só para mim saber, tem alguém que está acreditando no que eu estou falando aqui? Fica de pé. Aleluia. Aleluia. O tempo dele não esquenta a cabeça. Não se preocupe, irmão, como vai ser. Se preocupe, igreja, só em colocar o teu coração. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Diga a Deus, eu estou aqui. Não seja um consumidor só. Diz para Nani, não vamos comer a semente, Nani. Se Deus deu para a gente esse mês, nós conseguimos pagar tudo, e sobrou alguma coisa, para nós pagar mais algumas coisas no próximo mês, não vamos comer a semente, vamos abençoar a vida de alguém. Mas daí vai faltar, né? Vai faltar, se eu tirar essa quantia aqui, vai faltar. Não, Deus não vai deixar faltar, Ele vai dar um jeito de novo. Próximo mês Ele vai dar de novo. O que eu não quero é ficar com estoque. Lembra que o maná, irmão, na fase do maná, eles não podiam guardar para outro dia, porque se guardasse para outro dia, apodrecia. Era o alimento só para o dia. E muitas vezes tem sido alimento só para o dia, só para aquele mês, só para aquele momento. Depois assim zera tudo, fica tudo escuro. Aí depois começa a gotejar de novo. E até chegar o último dia, para não passar vergonha, Deus assim, até o último segundo, antes de você passar vergonha, eu vou virar a chave. Isso é muito bom, caminhar na promessa de Deus, irmão. Porque aí você vê que Deus está te cuidando. É como dizer assim, não, você acha que, sabe aquela música lá, Os Rastros na Areia? Alguém já o escutou? Escutou, pastora Aline? Conhece? Bem antiga. O cara caminhava na areia, num desespero total. Num desespero total, numa angústia terrível. E caminhava, enquanto andava, ele olhou para trás. Em vez de ter 2 rastros, tinha 4. Mas ele olhou, não tinha ninguém. Aí ele foi andando e caminhando e olhando, disse, mas quem está me seguindo? Não tinha ninguém seguindo, mas se aparecia 4 rastros. E de repente daí, lá no auge da sua angústia, a angústia foi tomando conta dele, do coração dele, angústia maior, e não tinha mais o que fazer. Quando ele olha para trás, só tinha 2 rastros. Porque antes ele olhou e disse assim, o Senhor disse para ele, esses rastros que você está vendo, sou eu que estou te seguindo. Aí ele se animou, mas continuou angustiado. Mas quando chegou no auge da sua angústia, ele olha para trás e está só 2 rastros. Aí ele entra em questão com Deus e diz assim, Deus, mas se o Senhor disse que era o rastro seu que me seguia, agora que eu estou no auge da minha angústia, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou sozinho. Ele disse, não, engano seu, porque agora esses rastros que você está vendo, não é o teu rastro, é os meus rastros, porque eu estou te carregando no colo. Esse é o sentido dessa música. Os mais antigos sabem, já ouviram. Ouviu, Nani? É mais ou menos isso, né? Esses rastros agora que você está vendo não é o teu, é o meu, porque eu estou te carregando no colo. É assim que Deus faz com você. Quando você pensa que está sozinho, que não tem mais jeito, que Deus te abandonou, Deus diz assim, não, eu estou te carregando no colo, eu estou cuidando de você. Parece que está faltando, na tua lógica está faltando, mas a minha promessa é absurda. Você não entende, você não sabe, mas eu estou trabalhando no silêncio. Enquanto você está em silêncio, eu estou trabalhando. Aleluia. Eu sinto Ele aqui bem pertinho de nós nessa noite. Você pode fechar teus olhos e adorar Ele também, sentir a presença dEle. Aleluia, comece a glorificar.
Comece a adorar aí, comece a sentir Ele aí pertinho de você. Ah, meu Deus. Quem sabe você está angustiado. Quem sabe você está dizendo assim, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei mais, eu estou perdido, eu não sei mais. Eu não sei que direção ir agora, porque está escuro. E eu que não sei, e você parece que você está perdido. Mas você não está perdido, porque Ele está te carregando no colo. Ele que está fazendo isso com você. Ele que está cuidando. Ele que está sinalizando para você. É por aqui que eu quero que você ande. É isso que eu quero que você faça. Enquanto eu trabalho, enquanto eu termino de fazer, preparar aquilo que eu quero fazer, então eu vou cuidar de você aqui. Fica tranquilo, porque você está debaixo da minha graça. Adore Ele. Olha aqui para fora, tem um grito de guerreiro. Adore o Senhor com esse louvor nessa noite. Sinta Ele aí. Pega na mão dEle. Diga: Jesus, não me deixe sozinho. Não me deixe. Eu não sei qual que é o teu desafio que você está vivendo. É uma enfermidade, é um problema financeiro, é uma angústia, é um problema. Eu não sei o que é, mas o que eu quero dizer para você, não importa o que é, não importa a circunstância, o meu Deus é um Deus de promessas absurdas. Ele vai mudar essa chave, Ele vai girar essa chave, vai mudar esse cenário. Ele vai mudar esse cenário. Em nome de Jesus, você crê nisso? Diga: eu creio em nome de Jesus. Tome posse agora. Em nome de Jesus, caia por terra todo o principado e potestade. Ah, Senhor, eu sei que no seu tempo a muralha vai cair. Quando nós completar de dar as 7 voltas, Deus, e fazer o que o Senhor está mandando a gente fazer. Ah, eu sei que vai haver um estrondo. As muralhas vão começar a se rachar. As muralhas vão começar a se partir. E elas vão começar a cair ao chão. E nós vamos acessar o cenário que o Senhor tem para nós acessar. E vamos começar a viver as tuas promessas. Mas enquanto isso não acontece, nos dá paciência. Para nós passar como homem de Deus, para nós passar como homem do Senhor, como pessoas, como servo teu, de cabeça erguida. Enquanto a muralha não cai, que nós possa caminhar como guerreiro, não como covarde, não como medroso, não como murmurador, não como reclamão, mas que nós possa caminhar com honra, de cabeça erguida. Aleluia. Habilita esses homens, habilita essas mulheres, habilita, Senhor, gera no coração desta igreja uma paixão, gera fogo no coração deste povo. Recebe a presença, recebe o poder, recebe a unção. Recebe agora aí. Seja um guerreiro de sangue no olho. Em nome de Jesus, recebe o poder de Deus aí. Você que está em casa me assistindo agora, sinta a presença de Deus entrar na tua casa agora. Sinta o Espírito Santo entrar aí dentro agora e pegar você, tocar você nessa noite. Ei, recebe a presença do Santo. Recebe a presença dele aí. Em nome de Jesus. Seja revestido com o poder de Deus agora. Para você dar as 7 voltas, nós concluímos as 7 voltas. Concluir as 7 voltas de cabeça erguida. Nós vamos passar aí agora entregando a ceia para vocês. Pegue e continua nesse clima de adoração. Continua adorando, continua adorando.